Olá, eu sou o Domingos da Exto. Este é o Tech Prosa, um dedo de prosa sobre a indústria 4.0, o podcast da Exto onde a gente discute temas relacionados à quarta revolução industrial. Nessa temporada, nós estamos conversando com especialistas na implementação das tecnologias de indústria 4.0 sobre três aspectos: pessoas, processos e tecnologia. Nós acreditamos que são as perguntas que movem o mundo, e a pergunta que a gente vai tentar responder hoje é como incorporar os temas de IoT nos currículos de cursos já existentes. Para ajudar a responder essa pergunta, a gente vai contar aqui hoje com o Alex Kunen, do Senai Santa Catarina. Bom, então a gente está aqui com Alex Kunen, que é do Senai de Santa Catarina. A nossa conversa aqui surgiu principalmente devido a um case que eu tomei conhecimento do Senai de Santa Catarina com relação à inclusão do tema IoT em cursos que já existiam, né, que já estavam correntes, e achei muito interessante a solução que eles aplicaram, e através de querer saber mais, entender um pouco mais, nós entramos em contato e entendemos agora que, na verdade, é uma abrangência até um pouco maior, exatamente da ideia de trazer a indústria 4.0 para uma quantidade de cursos ou uma estrutura de cursos já existentes, que é um desafio bastante interessante, ou mesmo criar novos cursos, né, Alex? Então, antes de mais nada, agradeço o seu tempo, agradeço ter atendido o nosso convite, e apresentando para o pessoal aqui um resumo do currículo do Alex. Ele é graduado em Ciência da Computação pela FURB, com MBA em Gestão de Projetos pela FGV e mestrado em Produção pelo ITA. Ele atuou no mercado de desenvolvimento de software por 10 anos, migrando posteriormente para a área de gestão de projetos. Trabalha atualmente no Senai de Santa Catarina, desde 2012, com projetos de tecnologia, inovação e educação. E atualmente está como coordenador de Educação 4.0, com o objetivo de impulsionar os conceitos e tecnologias da quarta revolução industrial nos negócios de educação da instituição. Antes de mais nada, então, como falei, eu agradeço muito a sua presença. Eu queria te perguntar, já começando, tentando entender o que é essa área de Educação 4.0 que vocês têm no Senai. Legal. Domingos, primeiro, prazer enorme, obrigado pela oportunidade para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Essa área de Educação 4.0, ela tem a mesma idade da pandemia, ela nasceu junto com o início da pandemia, começando juntos, de maneira digital. Então, qual foi o nosso objetivo, né? O desafio foi como que a gente pode utilizar os temas da quarta revolução industrial para os nossos alunos. E aí, os trabalhos iniciais que a gente desenvolveu foram muito ao encontro de entender o que poderia ser priorizado, tanto que esse é um tema muito abrangente, né? E como o Senai trabalha para a indústria, né, o nosso ponto de atenção foi qual é o estágio de maturidade da indústria quando a gente fala de indústria 4.0. A gente usou algumas referências, né, a Acatec ou o Maturity Center da Alemanha, pegando o berço da indústria 4.0, mas a gente pegou vários estudos também da própria CNI ou também do Senai para a gente fazer esse entendimento. E de forma não surpreendente, o grande desafio das indústrias está relacionado ao tema da conectividade, né? De conectar o mundo físico ao mundo virtual. E aí a gente, então, entendeu que dentro da quarta revolução industrial, das tecnologias habilitadoras, tecnologias como IoT ou sistemas cyberfísicos vinham muito ao encontro desse tipo de problema, de desafio. Mas que uma vez superado, ele automaticamente faz a gente já pensar no que vem após, que são os dados. E como é que a gente trabalha esses dados, e para isso, então, a gente vem focando também no tema de inteligência artificial. Então, a nossa perspectiva, né, enquanto visão, é agregar valor para a nossa educação, trazendo esses conceitos, enquanto estratégia vai ao encontro da criação de grupos de trabalho que se especializam em cada uma dessas tecnologias e tem como grande desafio criar contextos de ensino, né, que a gente chama de situações de aprendizagem, que possam entrar numa sala de aula e ser consumida por alunos, seja de cursos técnicos, de cursos superiores, de pós-graduação, extensão, curta duração. Então, eu posso tanto pegar um tema de inteligência artificial e acoplar uma parte dessa aplicação num contexto, por exemplo, de manutenção preditiva em um curso de engenharia mecânica, ou eu posso desenvolver um curso do zero tratando de predição. Eu posso pegar um tema de internet das coisas, de IoT, e levar isso para um curso técnico
para ensinar o aluno como é que ele faz para conectar uma máquina antiga que tem num laboratório, que é ipsis literis o que ele encontra dentro da indústria dele, e fazer essa máquina conversar com a internet, visualizando esses dados em tempo real, eventualmente até para facilitar a gestão, seja da produção, da manutenção, enfim, a área daquele dado. Então, esse que é o nosso contexto, e desde o ano passado a gente vem buscando implementar essa estratégia através desses grupos de trabalho que focam justamente em levar essas tecnologias de maneira clara, objetiva e prática para que os nossos alunos possam aprender sobre como trabalhar com isso e mais do que isso, desmistificar um pouco, dizendo que indústria 4.0 não é coisa do futuro, indústria 4.0 não é só para grandes empresas, indústria 4.0 é a nossa realidade de hoje e já é há algum tempo também. Né? Legal, legal. Muito legal essas últimas coisas que você falou, que são coisas que a gente fala bastante aqui, fala inclusive em outros episódios nessa temporada. Primeiro, né, a indústria 4.0 não é um assunto para amanhã, é um assunto para hoje, né? Então, quem ainda não está se preocupando com isso já está atrasado, né? Quem está correndo atrás está tendo que correr bastante, né? E o outro ponto que você comentou, que eu acho também muito importante, que não necessariamente essas tecnologias são só para grandes empresas, né? A gente às vezes pensa, legal, isso é para o futuro, ou então isso é para o cara muito grande. E a gente sabe que na verdade não, na verdade elas são viáveis para as pequenas e as médias empresas, né? E ao contrário do que eventualmente se pensa às vezes, né? A tecnologia está cada vez mais barata e acessível, né? Você pode ter muita coisa que é as a service, né? Que você contrata por uso, sem ter que criar grandes infraestruturas, né? Então, esses temas são cada vez mais pertinentes para empresas independentes do porte. Na verdade, talvez é muito mais uma questão de atitude do que de porte ou capacidade de investimento, né? Muito legal. Correto. Eu acho que, se tu me permitires, eu agregaria a atitude, além de atitude que é necessária, conhecimento. Conhecimento, com certeza. A falta desse conhecimento acaba criando preconcepções que não necessariamente condizem com o contexto real e acabam prejudicando uma tomada de decisão ali na frente, né? Legal, legal. Você comentou que essa definição dos rumos aí da atividade desse núcleo de educação 4.0 levou em consideração pesquisas aí que apontavam onde que eram os pontos de maior necessidade da indústria, correto? E você podia falar um pouquinho dessa pesquisa? Que conclusões elas apontam em termos de, olha, a indústria brasileira está mais carente aqui ela está mais ok. Como é que isso foi e como é que isso desdobra, então, nas atividades lá dos grupos de trabalho que você citou? Perfeito. Um estudo que nós utilizamos da CNI, que é o Indústria 2027, ele trabalhou no ano de 2017 um conjunto de entrevistas com mais de 700 indústrias em todo o Brasil. E ele classificou os estágios tecnológicos dessas indústrias em 4 possíveis estágios, sendo o menos maduro e o 4 o mais maduro. A percepção, né, o que a pesquisa apresentou foi que em torno de 78% das empresas, mais de 500 indústrias, estão nos estágios 1 e 2. E o que são os estágios 1 e 2? Eles chamaram de produção enxuta e um outro termo que eu não me lembro agora, mas basicamente o que quer dizer é que no estágio 1 existe uma presença extremamente tímida, se é que existe, da automação e automaticamente também da TI. No estágio 2, existe um pouco mais de capacidade de processos automatizados entre máquinas e equipamentos, mas a comunicação desses processos automatizados com sistemas de TI é extremamente tímida. Então, praticamente não existe uma integração, uma comunicação, né, do mundo físico com o mundo digital. Então, a gente está falando de 78% das empresas brasileiras nesse cenário, né? E quando a gente pega, por exemplo, o estágio 3, que fala de uma produção conectada, é justamente a superação desse estágio de não conversa do mundo da TI com o mundo da TA. Então, a superação dessa barreira, ela é perceptível quando a gente pega um estudo desse. E não é surpreendente se a gente parar para pensar que essa revolução industrial é marcada justamente por essa integração desses mundos, né? E o que é, só fazendo um complemento, porque daí você olha assim, isso é Brasil. Tá, vamos olhar o berço da indústria 4.0, né? Um estudo apresentado pela Acatec no ano passado apresentou um percentual de, salvo engano, 96%
das indústrias avaliadas, utilizando o modelo da Catec, que estão ou vão resolver problemas de conectividade. Então, se a realidade é no Brasil, não é tão diferente assim no berço da indústria 4.0. Isso que é um estudo do ano passado, né? Sim. Então, olhando aí para esse horizonte, né? Como é que a gente resolve problemas? Como é que eu conecto, né? Sendo, por exemplo, no Brasil, os status que a gente tem em relação à maturidade ou o tempo de vida do parque industrial, a gente está falando de máquinas, equipamentos, 17 anos de vida, né? 17 anos de vida não são máquinas, equipamentos previstos para serem conectados naturalmente, né? Mas, assim, não é algo que a gente vai jogar no lixo, né? Está produzindo, está dando dinheiro, isso é importante para as nossas indústrias. Fisicamente, talvez não durasse mais 17 anos, né? Exatamente. Só que a gente não precisa jogar fora, né? A gente pode agregar contextos de conectividade mesmo em equipamentos não conectados, né? E a passar aí a fazer com que esses ativos entrem com esse vigor 4.0 à disposição das empresas também. Legal, muito interessante. Legal você pontuar nessa questão da conectividade, né? Um grande desafio, e aí eu acho que talvez é importante até a gente pontuar para o pessoal, né? A gente, e aí novamente linkando uma conversa anterior sobre AI, né? Porque quando você pensa em inteligência artificial, o primeiro pré-requisito é dados, né? E quando você pensa em indústria, você até tem os dados muitas vezes, mas os dados estão lá no sensor, né? Então, do sensor, o dado sair de lá, né? Ser capturado, transferido, armazenado, inclusive uma solução semântica para estarem todos na mesma língua, né? Não é pouca coisa, né? É um desafio bastante grande. Para aí sim a gente começar a pensar em ter os benefícios de fato. Muito interessante. E, portanto, então, esse estudo me parece que direciona, então, esse desafio, até em termos de educação, para essa questão da conectividade. Então. Perfeito. Aí, olhando para isso, né, nossa primeira experiência, né, puxa, como é que eu ensino um aluno que se eu vou pegar um torno, uma fresadora, se eu vou pegar uma máquina de costura, um compressor, um ar-condicionado, enfim, qualquer máquina que esteja uma capacidade mecânica e elétrica ali instalada, como é que eu faço para fazer essa máquina estar conectada na internet, né? E aí a gente criou um grupo de trabalho junto com os nossos institutos de inovação que já têm implementado projetos muito sofisticados até dentro desse tema, para a gente entender que tecnologias eles estavam usando para resolver problemas reais de conectividade. E aí a gente fez uma seleção desses contextos para entender o que era mais aplicável também à nossa realidade, e realizamos um projeto piloto dentro de um curso que nós temos dentro do Senai, que se chama Curso Técnico de Eletromecânica. Para teres ideia, a gente está falando de mais de 1.500 alunos matriculados anualmente num curso como esse, espalhados por todo o estado. E aí esse curso já tem uma grade formada, os alunos já têm todas as disciplinas, a gente chama de unidades curriculares estabelecidas, e aí a gente identificou que existia uma unidade curricular na quarta fase do curso, que era projetos de inovação eletromecânica. Opa, está aqui o espaço para a gente trabalhar. E aí a gente, como esse curso trabalha muito, por exemplo, os temas de manutenção, de usinagem, na parte mecânica também, a gente ensinou esses alunos, primeiro, a trabalhar no modelo do Lean, usando um formulário A3, a contextualizar um problema. Então, olha, qual é o cenário de vocês? Vocês têm máquinas não conectadas e o objetivo de vocês é ganhar melhoria na manutenção com base em dados. Então, vamos desenhar aqui, entender qual que é o contexto atual, vamos entender como é que eu faço uma manutenção, uma inserção de sensores, uma adequação desse torno que a gente vai estar trabalhando, dessa fresadora, para incluir sensores e depois conectar isso na internet e começar a ler esses dados na nuvem. Então, a gente foi meio que passo a passo com eles, primeiro fazendo planejamento e depois o momento que eles mais gostam, que é vou lá dentro daquele torno, abrir o painel elétrico, vou instalar um sensor para fazer uma aquisição de um sinal, vou botar o sensor de temperatura perto do motor, vou fazer a aquisição de dados de energia, e aí eu levo tudo isso para os coletores de sinal, configuro esses coletores de sinal para a nuvem, onde a gente já tinha deixado previamente preparada, e os alunos começam a monitorar aquilo em tempo real. Então, eles visualizaram na prática, puxa vida, agora
aquele tempo que eu tinha que anotar no papel lá como é que estava os dados da temperatura, ou como é que estava a questão de tais variáveis daquele equipamento. Se eu soubesse disso, eu já tinha colocado um coletor de sinal lá naquela máquina e eu não perdi esse tempo e nem ia estar correndo o risco de ter anotado errado, né, aqueles dados. Então, foi muito nítido, né, para uma turma dessa, os benefícios que a conectividade tem. E mais do que isso, né, deixar claro que é viável, né, não é impossível, né, a gente consegue fazer isso, né, não precisa ser uma grande empresa para ter isso aí, né. Não são custos exorbitantes para se iniciar, exatamente porque as coisas são contratadas sob demanda, né? Se você começa com pouco, você começa gastando pouco, né? Legal. Interessante também do que você comentou foi a inserção, e aí, vamos dizer assim, a oportunidade, ou a visão de oportunidade, de achar espaço nas grades curriculares, né? Porque eu acho que isso é um desafio muito grande. A gente tem um aumento das tecnologias, um aumento dos volumes, porém os cursos estão estabelecidos, não dá para mudar o curso inteiro da noite para o dia, né? Então, até legal que você puder comentar até dessa desafio ou dificuldade, né, de mudar os currículos e dar oportunidade para você dar chave de espaço aí para inserir esses novos assuntos. Perfeito. O que a gente tem feito aqui por padrão, né? A gente revisita muito todos os nossos cursos. A gente tem, por exemplo, hoje o ranking dos nossos cursos de portfólio, de acordo com alguns critérios que a gente estabeleceu, nos orientando sobre aonde que eu tenho mais fit, por exemplo, com o tema de inteligência artificial no nosso portfólio. Eu tenho aquele curso naquela disciplina, daquela fase, porque naquele momento o aluno já viu um pouco de estatística, já viu um pouco de informática ou de computação, viu um pouco de programação, e a partir desse momento ele está um pouco mais preparado para eu incluir ele nesse novo debate. Ou a gente começa a verificar também outras oportunidades, por exemplo, olha, não deu, eu percebi que o mercado está demandando muito um conhecimento sobre determinado assunto e eu não achei como traduzir isso num curso existente e aí acaba notoriamente sendo necessário a criação de um novo produto, né? Mas a grande vantagem, Domingos, né, não apenas de a gente poder incluir isso em curso existente, os benefícios que a gente traz, na verdade, a partir disso por exemplo, no eletromecânica, eu começo a colocar no mercado todo ano 1.500 alunos que começam a falar de IoT dentro de uma área de manutenção que normalmente não é tão afeita ou não está tão familiarizada a esse tema. Eu começo a transbordar essa mesma plataforma que a gente botou nesse curso para outros cursos. Eu começo a trabalhar isso num curso de mecatrônica, de automação, mas eu também vou trabalhar na eletrotécnica, eu vou trabalhar na eletroeletrônica. Então, eu rapidamente consigo ampliar isso e passar de 1.500 para 5.000, 10.000 alunos num intervalo curto de tempo. Então, eu já tenho os alunos, eles já estão comigo, né? Então, inserindo esses temas gradativamente, eu consigo trazer muitos alunos. E tem um outro viés sobre isso, porque quem dá aula não é o laboratório, é o professor, né? Então, assim, eu também preciso preparar os professores. Então, é mais fácil eu ir gradativamente preparando eles, atualizando eles em relação a cada tema, mas num contexto um pouco mais controlado, do que eu de cara querer lançar uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado em Digital Twin. Aí eu vou travar, eu vou ter um esforço muito grande até eu conseguir desenvolver todos os conhecimentos necessários. Então, paulatinamente, tanto é bom para o aluno quanto também para a própria instituição de ensino, que tem a oportunidade de gradativamente ir atualizando e preparando os professores. Legal, você falou num ponto interessante aí, né? Quando você fala em 1.500 alunos só desse curso, a gente já faz uma conta de cabeça e já sabe o exército de professores envolvidos, aí provavelmente um número de unidades escolares significativo distribuído no estado todo, né? Como é que é esse processo da capacitação do professor? É um novo professor? A atualização do professor que já está presente? Né? Como é que isso é feito no dia a dia, né? Acho que é uma pergunta bem prática aí que o pessoal gostaria de entender. Claro, claro. Não é simples, né? Não é simples. Hoje a gente está falando aí de milhares de professores também espalhados, de áreas distintas, claro, né?
todos das mesmas áreas, a gente atende muitas áreas diferentes. Eu vou trabalhar com alimentos, eu vou trabalhar com cerâmica, eu vou trabalhar com móveis de madeira, eu vou trabalhar com vestuário, enfim, é um universo bastante amplo, e a gente tem experimentado algumas abordagens, né? A gente desenvolveu esse ano um programa que nós chamamos de Travessia Indústria 4.0 para professores e alunos. Qual é o objetivo? O objetivo aqui é o nivelamento inicial. Então, o que nós fizemos? Hoje nós temos um curso, e é até bom, se você me permitir compartilhar com a tua audiência, um curso gratuito, se chama Desvendando a Indústria 4.0. Ele é um curso que dá os fundamentos iniciais. Quem quer saber sobre 4.0 pode fazer esse curso. Ele é online, né, gratuito, muito rápido e muito bom. A gente consegue colocar, provavelmente, na página onde vai ter esse podcast, a gente insere o link lá, com certeza. Ótimo, excelente. Eu acho que é um desafio nosso, assim, né? Vamos quebrar a falta de entendimento sobre o tema. Mas o que a gente fez? A gente olhou para esse curso, ele trabalha várias tecnologias habilitadoras, né? E aí, o que a gente fez? Para cada tópico de tecnologia habilitadora, nós criamos lives ao vivo para os nossos professores e alunos, no horário de aula. Porque eu não tinha outro horário para o professor parar para me acompanhar. E aí eu criei, então, um instrumento onde o professor, junto com seus alunos, param por 45 minutos para escutar algo sobre o tema de 4.0. Então, eu vou falar de IoT. Mas o que a gente fez? Como nós temos os institutos de inovação que implementam projetos reais usando essas tecnologias, a gente trouxe os pesquisadores dos institutos para conversar conosco. Legal. E falar como que a IoT está resolvendo um problema hoje dentro da indústria brasileira. Quais foram as soluções que foram empregadas, qual foi o aprendizado, quais foram as dificuldades que tiveram ao trabalhar com aquilo. Então, hoje nós temos aí, a gente chamou essas lives de quartas 4.0, então que era a cada 15 dias, numa quarta-feira, às 19 horas, a gente fazia ao vivo. Então, hoje a gente tem um conjunto já gravado, também no canal do SESI Senai, do YouTube, com essas lives que ficam à disposição dos professores e alunos para consumirem isso em momentos posteriores e naquele período também ao vivo. Isso criou um nivelamento. Um outro artifício que a gente fez para tangibilizar esse tema também é uma prática que o próprio Senai já tem no Brasil inteiro de Grand Prix de inovação. E aqui em Santa Catarina, a gente fez uma parceria com a empresa Tupi e com a Associação Brasileira de Internet Industrial, e nós lançamos um desafio para os nossos alunos de aprendizagem industrial, que era um desafio sobre o Andon 4.0. O que seria um Andon 4.0? Traga a sua solução, né? E aí eles tiveram que entender, pesquisar sobre as tecnologias e tudo mais, junto com os professores. Então, o professor está se desenvolvendo também em conjunto com os alunos, porque existia ali um interesse de uma competição, um desafio que tinha que ser resolvido. Esse foi um outro elemento. Outro elemento que a gente usa também a gente tem aqui em Santa Catarina um edital de reconhecimento docente. Então, o professor que assistiu uma live nossa ou participava de um Grand Prix, ele ganhava, entre aspas, pontos, que ajudavam ele a ter um benefício ou ser reconhecido dentro do nosso edital, né? Então, tem premiações com vouchers de treinamentos, com questões aí para valorizar ainda mais esse professor. O outro elemento, aí, quando a gente pega, por exemplo, essa situação de aprendizagem de IoT do curso técnico de eletromecânica, a gente está terminando agora treinamentos de 46 professores no estado. A gente começou isso de forma online, e aí tem um momento final que é o presencial. Então, a gente faz as imersões presenciais, onde é tudo aquilo que a gente viu online, vamos exercitar e fazer aquilo acontecer na prática, aproveitar também para tirar as dúvidas e até pensar em alternativas de melhoria. E aí a gente tem utilizado alguns desses artifícios. Por ano que vem a gente já está pensando em novos artifícios também, porque é bastante desafiador. Você nem sempre tem o tempo disponível daqueles professores a mesma proporção que você gostaria de poder treinar eles, né? Então, tem sempre que compatibilizar a capacidade que eles têm de estarem em sala de aula versus a capacidade de eles estarem em sala de aula enquanto alunos, não apenas enquanto professores, né? Sim, nossa, legal, interessante, são várias atividades, aí realmente é um pool, né, de capacitação, que o desafio realmente
é grande, é muita tecnologia e muito professor e pouco tempo, né? Esse é o problema, esse é o grande desafio. Muito legal. Bom, eu queria perguntar com relação, a gente falou bastante aí de cursos, vamos falar de formação como curso técnico, né? A gente sabe que na prática a gente acaba tendo muitos profissionais da indústria que estão fazendo esse curso como forma de especialização, de aprofundamento nas suas áreas de trabalho, mas eu queria perguntar se existe nessas linhas que a gente está falando também trabalhos focados na atualização dos profissionais que já estão inseridos na indústria. Certo, sim. A gente está trabalhando hoje, tá saindo do forno aí, um treinamento muito focado para o pessoal da manutenção. Se a gente parar para olhar, assim, primeiro que manutenção é transversal a todas as áreas, né? Todas as indústrias vão ter uma área de manutenção. E aí, quando a gente para conversar, e fizemos isso com várias indústrias, para entender qual é o cenário da manutenção hoje dessas indústrias, a gente percebe, assim, que esse povo está assoberbado de demandas, são vários chamados todo dia e com pouco tempo para poder planejar ou com pouca informação sobre quando que uma máquina pode me dar um problema. E aí a gente entende também que esse é um cara-chave se eu vou falar de transformação digital para uma indústria, porque lá no chão de fábrica, ele pode ser o meu grande defensor dos meus sensores, ele pode ser o cara que vai garantir a qualidade daquele dado que vai estar chegando lá na frente num data lake, que depois vai ser consumido por um decisor, por uma tomada de decisão. Então, esse é um cara-chave nesse processo. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos preparando agora um treinamento focado no pessoal da manutenção, olhando para uma manutenção 4.0. Então, eu tenho um primeiro preparatório, uma visão de fundamentos de manutenção moderna, onde a gente faz um ramp-up da onde que ele estava lá no início, né, sobre a tradicional, os conceitos mais tradicionais, até os dias de hoje, em relação ao que a gente percebe de tendências em relação ao mundo da manutenção. E aí depois eu vou dar uma funilada um pouco maior para ensinar ele como trabalhar a questão da predição. Então, como é que eu saio do mundo que não tinha dados para um mundo que vai ter dados e o que eu faço com esses dados para eu melhorar a minha vida, né? Para eu ter uma qualidade, uma performance de manutenção, para eu garantir um tempo de disponibilidade de máquina muito superior ao que a gente tem nos dias de hoje, utilizando as tecnologias também a favor da manutenção, né? Entendi, não, maravilha, interessante. Então, realmente uma iniciativa bem completa, né? Cerca aí todas as áreas, né? Tanto a formação do professor quanto a formação inicial, reciclagem, isso é bastante interessante. E é bastante interessante que a gente sabe, né? A indústria 4.0 é desafiador, tem bastante coisa a ser feita, né? Tem muita tecnologia nova, existe um gap aí, muitas vezes, seja da indústria, e seja também na formação, né? Entendo que a iniciativa de vocês aí é exatamente para cobrir esse gap e levar a formação para esse... A gente não pode nem falar mais estado da arte, né? Eu acho que seria... Estamos falando do estado da técnica, de fato, né? É realmente manter a formação no estado da técnica. E é um desafio bastante legal. Olha, eu queria te perguntar, assim, sobre se tem mais uma consideração final, algum tema, ou uma dica, ou informação complementar aí, adicional que a gente não tenha passado, que a gente não falou ainda, que a gente deveria ter falado. Bacana. Não, eu acho que tem um tema, assim, a gente olhando, o Google trabalha muito na estratégia de 3 horizontes, né? Sendo o primeiro horizonte algo que já está mais dominado, é o meu core business aqui, meu cotidiano. O segundo horizonte é algo que está um pouquinho menos próximo de mim. Um terceiro, cara, eu não domino, é meio uma situação um pouco nebulosa, né? E aí, nisso, eu encaixo um tema que a gente tem desenvolvido muito aqui, que é o Digital Twin, né? Hoje não é uma demanda imediata das indústrias, né? Mas é um tema que causa muita curiosidade e a gente aqui no Brasil, agora, recentemente, foi brindado aí com o leilão do 5G, né? E diferente das questões de evolução da mobilidade ali para a internet, das versões das gerações anteriores, né, o 5G vai trazer uma característica que vai mexer muito com as coisas conectadas, né? Então vai trazer uma oportunidade de quebra de paradigma.
e a gente entende que o 5G ele vai provocar muito uma aceleração numa necessidade de ter uma estratégia de governança de coisas conectadas, aonde a gente entende que parte dessa governança vai passar por um digital twin. Então, a gente já tem aí empreendido vários esforços para a gente dominar esse tema, estamos começando a treinar os nossos professores em relação ao tema do digital twin, já olhando lá na frente a possibilidade de a gente poder abarcar o desenvolvimento de conteúdos com maior profundidade, maior detalhe, dentro do conceito do digital twin, muito embora, de novo, né, a gente perceba de fato que não é uma demanda atual, imediata, né, não é uma dor que está presente neste exato momento, mas como tudo num mundo exponencial como a gente vive, se a gente esperar demais para a coisa aparecer e depois querer se preparar, a gente fica para trás também, né? Então, perde o monte. Legal. Interessante você ter comentado de 5G, eu acho que é oportuno, porque hoje, na verdade, está sendo o final do não do 5G, né? Hoje, não no momento que a gente está gravando, né? Provavelmente quem vai nos ouvir vai estar vendo isso no futuro. Mas é um marco importante porque permite já a implementação prática disso. E outro episódio dessa nossa temporada é exatamente conversando sobre 5G industrial, já com algumas soluções industriais que já estão chegando, né? Então, como você falou, né? Não dá para esperar esquentar, né? Porque passou um pouquinho já perdeu o bonde, né? Realmente. A importância da gente estar up to date com essas coisas. Legal, maravilha. Olha, agradeço muito a sua participação. Eu acho que trouxe para a gente uma visão bastante pragmática, né, de como trazer essas tecnologias para dentro do universo das escolas, das instituições de ensino, né? Eu acho que é uma visão bastante ampla, não apenas de um curso, mas de vários cursos, né, como é o caso do Senai, que gera uma rede, né? Então, contribuiu, eu acho que bastante aqui, cria um diálogo muito grande com outros episódios que a gente fez nessa primeira temporada. Agradeço muito e fica assim a nosso convite, talvez no futuro a gente voltar a se aprofundar nesse trabalho, nessa conversa que está bastante interessante. Tá ótimo, Domingos. É uma grande honra para a gente, né? Em nome da toda a nossa diretoria, a gente agradece a oportunidade de poder estar contribuindo e compartilhando essas informações. E naquilo que a gente puder contribuir, naquilo que outras pessoas tiverem interesse de compartilhar, a gente está sempre aberto e a gente se interessa muito em aprender e desenvolver. Então, fazemos parte de um ecossistema e o mais importante é o ecossistema estar atuando, ativo, né, e gerando os resultados que a nossa indústria precisa. E este foi mais um episódio do Tech Prosa, um dedo de prosa sobre a indústria 4.0. Hoje participou conosco aqui o Alex Kunen, do Senai Santa Catarina.